Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e chego para ficar com você durante os próximos 30 minutos, onde vamos discutir sobre comunicação. É o projeto Oratória em Casa. Você é sempre bem-vindo para participar conosco, para convidar novas pessoas para estarem conosco e assim discutirmos a respeito de comunicação. E hoje nós vamos discutir um pouco mais a respeito de língua portuguesa, nosso canal de comunicação. Em nossas duas últimas lives, nós discutimos a respeito desse assunto com a professora de língua portuguesa, Genair Moreira, e nossas lives foram um sucesso. Então, hoje nós trouxemos mais um pouco sobre língua portuguesa, porque é a nossa língua, a grande importância de falarmos a respeito de nossa língua. E se você viu as lives anteriores, fique à vontade para rever, e se você não viu, aproveite para ver. Está chegando aqui a Adma, também o Júnior, a Fátima Vilaça, sejam muito bem-vindos. E está chegando aqui também a Genair, hoje, que vai trocar informações conosco hoje sobre a língua portuguesa, esse nosso canal de comunicação. Olá, Genair, seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem, Gilberto? Boa Tudo, noite a tudo bem com todos. você? Bem, graças a Deus. Olha, quero ressaltar que é ótimo estar aqui nesse dia de domingo à noite e estar com você. É muito bom a gente ter esse espaço aqui, tá bom? Quero ressaltar essa informação. Eu que agradeço, Gilberto, a Muito oportunidade, né? Isso, vamos trocando experiências. E, Genair, nas lives anteriores nós comentamos, né, sobre gerúndio, nós comentamos sobre pleonasmo, sobre a riqueza da nossa comunicação, a riqueza da nossa língua portuguesa. É. Então, vamos prosseguir, né, falando sobre língua portuguesa, porque, afinal de contas, é um assunto muito importante e isso Muito, é uma riqueza para todos nós, concorda? concordo plenamente. Nós precisamos, né, aprimorar cada vez mais a nossa língua materna, né? Por comunicar. Isso, muito bem. E, Genair, a comunicação, ela exige muita clareza, muita cautela, tanto na escrita quanto na fala, para que gere menos desentendimento. Então, é Isso. preciso ter muita cautela na forma de escolher as palavras, tanto para falar quanto para escrever, para gerar menos, né, desentendimento. O que você acredita que falte nas pessoas para se comunicarem melhor? Precisa aprimorar a gramática, né? Aprimorar a gramática. Isso. Porque aprimorando a gramática, a pessoa vai saber construir melhor, né? Vai fazer construções mais eficazes. Ela Sim, vai comunicar de uma forma que ela vai ser melhor entendida, né? Através da fala e também através da escrita. sim, E por quê? Nós devemos sempre ser claros, objetivos, simples, até mesmo concisos na nossa maneira de expressar. E quando a gente tem o domínio da nossa língua, o domínio das regras, isso fortalece, né, a maneira de expressão em sentido da fala e em sentido da escrita, né? Assim, nós vamos estabelecer um raciocínio de pensamento e esse pensamento vai tornar-se lógico. ou seja, vai tornar-se lógico porque o outro vai entender, vai captar aquela informação, principalmente se for uma informação passada de forma mais simples e clara. Isto mesmo, né? É exatamente, Gilberto, porque se nós comunicarmos de uma maneira que o outro não é entendido, sabendo que até o nosso corpo comunica, o O nosso corpo olhar, fala isso. isso, né? Então, as nossas expressões, né? Eu dou bastante ênfase, eu observo que eu converso muito gestualmente, Uhum. né? Isso é fazendo gestos, Sim, enfatizando o sentido, né?
Sim. E isso ajuda as pessoas, né? Por exemplo, no caso eu que trabalho com concursos, os alunos, eles lembram das posições. Às vezes eu vou para um lugar determinado da sala, falo uma expressão, né? Faço uma brincadeira, dou uma risada, né? Uhum. E isso tudo faz com que seja melhor entendido, né? Não, com Através certeza. da maneira de expressar. Com certeza. Estudos indicam que 55% do que as pessoas entendem está relacionado às expressões corporais, aos gestos, aos movimentos, aos olhares. O conteúdo especificamente, ele ocupa apenas 7%, né, do entendimento. Então, a expressão corporal realmente ela vem nesse pacote, né, esse Isso. embrulho que a comunicação vem. Então, realmente, ela tem um peso muito grande. Genaí, eles estão chegando aqui, a Adeli, também a Edna Paula, a Águida, minha irmã, que também é da área de educação, a Clarete, a Alcirene, a Kel e a Carla Mendonça, sejam todas bem-vindas, né, aqui na nossa live. E fique à vontade para fazer subir os coraçõezinhos aí, tá, gente? Vamos clicando nos Isso. coraçõezinhos aí e envie também para amigos que possam também aproveitar esse nosso momento de descontração e esse nosso momento de troca de informações. Agora, Genaí, a questão da sequência também. Nos treinamentos que eu aplico sobre oratória, eu sempre falo que é importante eu ter uma sequência daquilo que eu vou falar. Seja lá o que for, seja uma ligação telefônica, seja um e-mail que eu vou falar, seja uma conversa informal, mas também uma palestra, um texto. Eu preciso ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, para que a pessoa possa seguir essa sequência e assim entender melhor. É o que você falou da questão da simplicidade até. Como fazer isso acontecer, Genaí? Primeiro nós temos que entender, né? O que é introduzir, o que é desenvolver, o que é concluir, né? Uhum. Eles são partes de um processo de produção. Tanto é que nós estudamos isso muito nas produções textuais, né? Sim, Então, nós precisamos saber identificar esses elementos que vai no total, né, gerenciar o texto, né? certo. E dar também o contexto. Por exemplo, eu vejo, como eu falei na live anterior, Gilberto, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de criar ideias. Muito Pensar. grande. Pensar, criar uma frase que depois pode tornar-se uma oração quando se tem um verbo. O verbo. Então, tem essa dificuldade muito grande. Mas, quando nós passamos a exemplificar, é a maneira mais fácil de desenvolver, no meu ponto de vista. Por exemplo, ao dar exemplo de alguma coisa, nós vamos aprender a criar. Um exemplo que eu vou dar de alguém muito especial, importante demais, o maior homem que já viveu, que foi Jesus Cristo, Jesus. né? Ele sempre conversava utilizando parábolas ou Parábolas. ilustrações, Que podem né? ser reais ou não, mas que ilustravam. Isso mesmo. Então, de forma que ele usava ali uma forma metaforizada ao falar, mas que as Uhum. pessoas entendiam, tinha um objetivo, né? Sim, Certa sim. ocasião, eu acho até importante citar essa passagem, porque me fez refletir em algo importante. Aí daí me ajudou a construir. Eu estou citando isso justamente por esse motivo. Ele disse uma certa ocasião que não era para dar aos cães o que é santo e nem lançar as pérolas aos porcos, Aos poucos. né? Isso, aos porcos. Os porcos, né? Aí eu fiquei pensando, gente, por que que ele usou essa expressão, né? Essa expressão tão idiomática, mas tinha uma finalidade. Animais eram considerados impuros, Impuros. né? Uhum. Então, se ele era considerado um animal impuro, algo
que fosse dado ele de muito valor, não teria nenhum significado, né? Então, o conhecimento que nós obtemos é algo muito valioso, né? Então, nós não podemos dar, por exemplo, esse conhecimento que nós temos na Bíblia àqueles que não os consideram. Então, ó, de um exemplo de uma ferramenta que era uma parábola ou uma ilustração que Jesus usou, nós podemos aprender. Então, por exemplo, como que eu posso criar? Né? Eu observar a circunstância. Como que eu uso um contexto, uma palavra no meu dia a dia, de que fique claro que o outro entenda aquilo que eu estou falando? Certo. Pronto. Né? Aí eu vou saber que eu vou ter um tema, que é um assunto, uma introdução. Eu vou desenvolver aquele assunto falando os contras e os pós daquele assunto. Próximo. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou dar um desfecho a esse meu assunto. Então eu estarei introduzindo, desenvolvendo e também concluindo. Nos treinamentos de comunicação, Ginaida, eu costumo falar que a introdução, desenvolvimento e conclusão é falar que vou falar e falar que falei. Isso, muito bom. Né? É uma forma de você chamar atenção para o assunto de início, depois você explorar aquele assunto com conteúdos e depois você vir para um momento mais reflexivo, um momento de fechamento. Uhum. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. E, é claro, a questão da sequência, que é muito importante. É muito importante. E muito interessante quando você fala aí da simplicidade, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. Eu costumo citar nos meus treinamentos de oratória que Jesus foi um grande orador. Porque ele falava em locais que às vezes que eram altos, assim ele conseguia atingir um número maior de pessoas. Ele falava para crianças, então exige uma linguagem específica e simples que as crianças entendam. E falava através de parábolas, que tudo aquilo que eu uso exemplo, as pessoas entendem melhor, porque elas ligam a verdade à realidade. Né? Então isso é muito bacana, né? Isso é muito interessante. E, Genai, mandar um abraço aqui para a Michele, minha amiga, que sempre nos acompanha. Também a Fernanda Yara e a Bruna Luiza, que estão chegando aqui também para acompanhar a nossa live. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. E também a Cíntia Fernanda. Seja bem-vinda, Cíntia, o Dênio, muito obrigado aí pela participação. Genair, nós falamos um pouco na live anterior a respeito de gerúndio, a respeito de pleonasmo. E nós temos aí uma máxima que escrever é cortar palavras, que é aí no caso do Drummond de Andrade, que tem essa fala, né? Escrever é cortar palavras. Não é encher, né, de palavras, mas, na verdade, cortar. Então, a repetição de palavras, ela, às vezes, deixa um texto ou uma fala demorada, cansativo, pesado, cheio, né? E, inclusive, às vezes, até com a questão do pleonasmo. Por exemplo, o carro bateu na batida. É até, às vezes, uma forma de empobrecer o texto. Não sei se você concorda. Os sinônimos, eles seriam uma opção para nos ajudar aí, né, nessa situação? E qual cuidado você vê que a gente tem que ter ao usá-los? Olha, nós devemos evitar palavras redundantes, né? Que são palavras da mesma família, né? Palavras cognitivas. Nós devemos evitar as contradições. Também o uso, Gilberto, desnecessário de palavras ou fatos isolados demais dentro da oração. Né? Isso também nós deveríamos evitar. Frases longas demais, né? Usar clichês ou tipos de estrangeirismos, né? Por quê?
Eu falo isso em relação a quem vai fazer concursos também, né? E também no dia a dia, Dia a né? dia cansa. Com certeza, com certeza, né? Nos mineiros, por exemplo, você observa que nas minhas frases, sempre no final, quando você faz uma ligação, a gente fala um né, Né? não Em é? oratória, a gente sempre discute sobre isso. O neto é uma forma de eu querer confirmar que o outro entendeu, né? Isso, Porque eu não ponho ponto, né? Não coloco ponto no final da frase. Então, é verdade. e é tão interessante que você fala assim, né? E ao contrário, eu posso dizer, então, você fala assim, usa um ponto. Isso, Simples muito bem. assim, né? Isso, Gilberto. É o O exemplo, babado é né? forte mesmo. Isso mesmo. Gilberto. Então, o que a gente pode pensar? Que o discurso, né, como eu vou expressar, precisa ser rico. Né? Não posso empobrecer esse discurso. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever de uma forma, igual nós comentamos, clara, simples, concisa, de que objetiva, de que o outro Uhum. entenda. Sim. Sem as repetições, contradições, palavras redundantes. Certo, muito bem. E Genaira, agora no caso, os sinônimos seriam uma saída para isso, né? Usar esses sinônimos seria uma forma até de aproveitar a riqueza da nossa língua em relação a palavras? Tem, porque o sinônimo, o significado, ele vem de uma palavra grega. Significa com mais nome, né? Então, sinônimo é com mais o nome. Com mais, Com mais nome. com mais nome. Ah, tá. E Certo, é o significado de sinônimo, né? certo. E essas palavras, elas são usadas na classe gramatical que nós temos 10. Como eu vou lembrar dessas 10 classes gramaticais? Né? Senhor. Eu falo sempre assim, ó, lembram aqui, ó, zapip, vince, né? Substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, verbo, interjeição, numeral e conjunção. São as Vamos 10 fazer análise classes. morfológica. Isso. Análise morfológica para depois aprender a sintática, né? Sintaxe, vamos saber a origem primeiro. A morfologia, saber a estrutura, né, É. Gilberto? Eu vi que você aprendeu bem, Gilberto. Estou a Aprendeu. caminho, estou a caminho. Pode me substituir tranquilo. Ah, quem sou eu? Substituir a Genair. Quem sou eu? Pode, com certeza. Ao dar as aulas. Agora, Genair, por exemplo, no caso dos sinônimos, se eu tenho aqui, por exemplo, sabedoria e inteligência, são sinônimos, mas você concorda que não são a mesma coisa? Concordo. Em certo sentido, sim. Por quê, Gilberto? Porque nós vimos ali que alguns sinônimos, eles podem possuir significados idênticos, outros significados muito próximos, mas não é a Sim, mesma coisa. não é a mesma coisa, porque senão nem justificaria ter duas palavras, concorda? Ou eu estou errado? Isso mesmo, Gilberto. Não, né? Não tinha de forma alguma lógica. Você Existirem duas citou palavras se são a mesma coisa. isso mesmo. Inteligência é uma pessoa que tem sapiência, que tem sagacidade. Sabedoria já é diferente. Uma pessoa inteligente nem sempre é uma pessoa sábia. Uhum. O inteligente, ele pode estudar, uma pessoa pode estudar, obter conhecimento, mas nem sempre usar aquela inteligência para algo bom. Então, ela não é uma pessoa sábia. A Ah, pessoa sim.
A pessoa sábia, ela usa maneja a inteligência que ela possui de uma forma a ter um resultado positivo. Em que sentido? Ela reconhece os seus erros, ela é uma pessoa humilde, né? Dá para entender por que Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. 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 A sabedoria tem muito a ver com a questão de reflexão, de empatia, de olhar a situação de um modo geral, de ter, né, saber processar as coisas, né? Então tem muito a ver com isso. Eu também concordo nesse sentido, né, de palavras que são parecidas, mas não são iguais. E você que está nos assistindo aí, você se considera uma pessoa sábia ou inteligente? Responda aí pra gente, né, Genaí? Se Isso você mesmo. se considera uma pessoa sábia ou inteligente. Está chegando aqui o Felipe Correia, também a Marlene Teles, a Mayra Leroy, também a Apas, professora, Tailine e Alessandra. A Tailine está dizendo aqui, né, Genaí? Tia G, além de inteligentíssima, sempre foi uma mulher muito sábia. Aí, ó, você tem as duas características, Genaí. Olha que chique. Outro nível, né? Essas aí são as alunas, por isso que elas Tá vendo? defendem. Eu estou nesse caminho, então eu posso te Alunas substituir amigas. daqui a um tempo, então. Isso mesmo. Não, mas o que que eu disse? Que o sábio, ele é uma pessoa humilde, né? O sábio é Isso. humilde, ele reconhece. Por quê? Vamos ver aqui. Uma pessoa inteligente, ela estuda, Gilberto, ela estuda tanto, ela torna-se tão capaz que ela pode, assim, conquistar bens materiais. Mas ela não reconhece quem adotou dessa inteligência. Então, ela não é sábia. Vem muito acima de nós. Até por Muito. essas questões da vida passageira, né, do mundo que não é nosso. Tem o criador, né? A existência de Isso, um criador, né? A né? pessoa Então, tem que reconhecer isso. por Então, a exemplo, Genai, pessoa sábia é atenta. Oi? A pessoa sábia, ela é atenta. Sim, com Alguém que certeza. aprende com as situações. No caso, nós temos aí vários outros sinônimos, por exemplo, possibilidade e probabilidade. São palavras Hum, parecidas, mas não é o mesmo significado, concorda, não Giné? é a mesma coisa, né? Possibilidade é a condição daquilo que pode ser possível. Por exemplo, vamos entender uma situação de algo que pode acontecer. A possibilidade pode estar ligada até mesmo à posse de coisas. Ah, Mas a sim. probabilidade é uma chance, né? Ou Uhum, quer dizer, é algo que é uma perspectiva de alguma coisa, não é algo sim. certo. Uhum. Então, a probabilidade ela é algo mais certo de ocorrer. A possibilidade é mais ampla, é muito ampla. E Isso. são sinônimos, né? Igual, por exemplo, opção e alternativa. Alternativa. O que nós poderíamos pensar? É algo que se repete com alternância. É o significado que nós temos. Ou quer dizer, é uma sucessão de coisas que podem ser mútuas ou recíprocas. Agora, já a opção é um ato. Você vai fazer ali uma escolha, uma preferência. Tem uma ação na opção ali, tem Na opção tem uma ação. a cacofonia. Então a alternativa tem várias coisas para eu escolher. A opção é eu escolher uma dessas coisas. Isto é Ah, envolve a ação. uhum. A opção envolve ação. Isto. Então, mais um sinônimo que não é a mesma coisa, mas que é sinônimo, que é parecido. Igual, por exemplo, uma que às vezes confunde é incontáveis e inúmeros. Também confunde. Incontáveis, isso, confunde mesmo.
Incontável é quando é demais para ser contado. Esse demais é junto, tá? Não é demais. 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 Isso, é demais. Isso Isso, mesmo. é Posso demais. falar demais? Posso. Porque Pode. às vezes tem o som, né? O E tem o som do I, dependendo da região, né? Já Uhum. expliquei sobre isso. É algo indescritível, que você não consegue descrever. Agora, quando é em números, podem ser infinitos, podem ser numerosos, abundantes. Então, tem diferença. Isso é diferente. Igual uma coisa básica também, que a gente repete todo dia, alegria e felicidade. É. Por exemplo, quando eu estou contente, eu estou alegre. Mas quando eu tenho a satisfação, eu estou feliz. Ah, não, repete. Quando Alegre ou feliz? eu sinto contentamento, estou alegre. Quando Ah, eu tenho a satisfação, aquele bem-estar, aí eu estou feliz. então o bem-estar, ele é mais amplo. A felicidade é mais do que alegria. Isso mesmo. Você está alegre É agora ou só feliz, lembrar Renato? pelo tamanho da palavra, Gilberto. Oi? A palavra felicidade é mais extensa do que alegre. Tá, então, aí a forma de você Para guardar você aqui lembrar que aquilo que a intensidade é maior. é maior. E você está feliz ou alegre agora? Eu estou muito feliz. Que É ótimo! muito E eu feliz. estou feliz também, né? Isso contagia, com certeza. Com E, certeza. Aqui a e gente essa conversa também traz essa felicidade, que é uma conversa, é uma fala, que também tem diferença, né, Genaí? Fala, tem emitir diferença. o som, e conversar, trocar informações, é diferente também, mas é sinônimo. Isso, Voz, por fala, exemplo. conversa, tudo diferente. Isso, tudo diferente. A conversa é uma troca de palavras, de uma Uhum. troca de ideias. Já a fala é a faculdade que eu tenho para expressar por meio das palavras. É algo mecânico, né? É É algo a forma mecânica. mecânico. Uhum. Isso Não. mesmo. E é igual, e agora tem uma coisa que eu sempre gosto de citar nos treinamentos de oratória, Genaí, é a questão de dizer eu penso, eu acho, que são sinônimos também, mas que pode gerar até um enfraquecimento da fala, um enfraquecimento da conversa, do texto, E onde eu digo eu acho. Concorda ou não? porque você não deu aquela certeza. Você Uhum. colocou meio que em xeque, na dúvida, né? Sim, sim. Não, Agora, com quando certeza. você. Então, é importante ter o domínio dos tempos verbais. Uhum. Saber conjugar os verbos. Isso é muito importante. Saber os tipos de verbos. Isso vai ajudar a pessoa, né, a usar esses verbos de uma maneira correta. Se tá um verbo aqui, né? Tem verbos que eles são descritos como sendo defectivos. Eles Certo. têm defeitos. Uhum. Isso, verbo que tem defeito Ele é exige um porque às coleguinha. vezes isso, eles não são conjugados em determinados modos ou tempos verbais ou até mesmo pessoas. Vamos lembrar de um verbo aqui, Gilberto. Ah, esse aqui. Colorir. Eu Colorir. posso Ah, colorir. Eu posso eu, falar eu coloro? eu vou Colorir. colorir. Não Exige existe um outro verbo para ajudar ali, né, a fazer a conjugação. isso. Precisa de um verbo auxiliar. Uhum. No entanto, olha, esse e outros verbos, como por exemplo, o verbo abolir, banir, demolir, o verbo falir, tem mais um, o verbo extorquir, certo? Eles não são conjugados na primeira pessoa, eu, do presente, do modo indicativo. Nem lá no modo subjuntivo
E quando eles estão no modo imperativo, quer dizer, aquele modo que te dá ordem, Ordem. isso, ordem afirmativa. Então, por isso que Uhum. é o imperativo Massa. afirmativo. Eles Uhum. só são conjugados na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Tu e vós. Sim, então Aí tem regras. são muitos detalhes, né, Genaída, nessa identificação. Genaída, está chegando aqui a Gi, também o Júnior e Leilima. Não sei o nome aqui adequado, se é Leila, Leilima 07. E Essa é Genaída, Leila. acho que é Leila, né? Então, Isso. ser mais direto, a gente comentou um pouco sobre essa questão de encher muito, né, das palavras. Ser mais direto, isso é uma forma também de melhorar, né, a comunicação. Com certeza. Dizer e não simplesmente falar que vai falar e encher de palavras. Porque ao fazer isso, a pessoa ela deixaria de ser coesa e ter coerência. Seria como que encher linguiça, né? Uhum. Ao passo que nós temos que cortar para construir. Nós temos que Outra evitar palavra. isso para construir. Nós temos que evitar obscuridade, devemos evitar cacofonia, prolixidade, evitar pleonasmo, como nós Uhum. falamos durante todo esse tempo, Sim, ambiguidade também. duplo Esses sentido. termos, o duplo sentido, né? Que é algo ambíguo. Então, nós precisamos entender isso para que as nossas construções tenham coesão, não fiquem enchendo linguiça, tenham coerência, de forma que as nossas construções elas sejam eficazes na fala e também na maneira de escrever. Nós precisamos dominar isso. É muito bom quando nós pronunciamos uma palavra corretamente. É muito bom quando nós escrevemos uma palavra corretamente. E melhor ainda, quando nós expressamos e nós somos entendidos pelo outro. Claro, senão a comunicação não acontece. Isso mesmo. Não Você- acontece de forma alguma. Isso. Exatamente. E por falar em coesão, Genair, nosso tempo está acabando já, mas fala um pouquinho para mim, fala mais um pouco. Ai, Gilberto, como que passou rápido o nosso bate-papo? Mas Adoramos. fala, você comentou ali sobre a questão de falar com simplicidade. Comenta só um pouco aqui sobre o uso de termos rebuscados numa conversa, só para a gente encerrar, né, o assunto de hoje. Tá bom. Já. Uhum. Uma linguagem rebuscada seria uma linguagem requintada, aprimorada demais. Muitas vezes ela é evitada porque ela usa palavras usando muita norma culta, né? A palavra na maneira correta. Seria que vista como florear demais Uhum. na maneira de falar, de Sim. expressar. Já os termos técnicos, eles são muito usados referente às coisas. Ele é relativo, por exemplo, a algo peculiar, voltado para uma arte, pode ser voltado para um ofício, para uma profissão, até mesmo para a ciência. E ele é usado muitas vezes para exemplificar. É importante lembrar que às vezes, para sermos entendidos, nós começamos a conversar com os outros de uma maneira que ele entenda a comunicação. Já Sim. observou? Sim, Uma isso é pessoa. importantíssimo. Entrar no mundo dela também. Isso mesmo. Mas nós temos que levar em conta que nós temos uma norma. Uma norma, essa norma ela é culta, porque ela tem lá, dentro delas, regras. Essas Uhum. regras nos ajudam a levar em consideração a concordância nominal e verbal. Uhum. E quando nós concordamos nominalmente e verbalmente, as Uhum. nossas construções são construções que o outro entende de uma maneira bem mais fácil.
Sim. Eu sempre comento nos treinamentos que se eu vou usar às vezes um termo técnico, e como eu acho que o outro já sabe, como eu penso que o outro já entende aquele termo, eu esqueço. E através disso a comunicação não acontece. Porque eu falo um termo técnico, vamos supor que eu sou da área de informática ou da área do direito, e uso um termo técnico, e às vezes o público não vai entender nada. Eu posso até usar, mas é importante então que eu explique esse termo, porque aí, inclusive, vai enriquecer aquela nossa fala, aquela minha comunicação. Uhum, isso E, mesmo. né, Genair? Agora, Genair, cá para nós, tá chegando aqui a Márcia Carmo, Manu Borges e a Josiane. A Josiane está dizendo aqui, por mais lives inteligentes assim. Não, perdão. Quem disse isso foi a Tailine. Aileen, Oi, Tailine, muito obrigado. A Tailine disse, por mais lives inteligentes assim. Muito obrigado, Tailine, aí, pela sua consideração, pelo seu comentário. Tá gostando aí? obrigada. Então clica no coraçãozinho aí, faça o coraçãozinho subir. Agora, Ginaíra, a Sim. gente falou de termos rebuscados, a gente falou de sinônimos, a gente falou de um monte de coisa importantíssima para a nossa língua, para o nosso dia a dia. Mas aqui, cá para nós, também não tem uma hora que a gente quer relaxar um pouco, né? E ficar mais à vontade, mais tranquilo. É, eu quero relaxar sempre. Verdade. Ai, é bom demais falar o Ser mais, meu como é né. que mais informal, mais em casa, isso também é bom. Com certeza. Tem hora que eu até treino, Gilberto, de tanto que eu fico tentando evitar o né. Eu treino, a gente treina, porque a gente tem, Coloque. todos nós erramos muitas vezes. Sim, Até sim, os professores mesmo sim. erram na maneira, às vezes, de pronunciar. Eu já contei para você o babado forte, né? Onde está Qual a minha deles? croca no português? O de Qual dos conteu, é? babados? O de conteu, eu não te contei, não, Gilberto. O Essa é qual? fortíssima. O de Senhor. conter, Ah, tá. Ah, tá. na pronúncia, já Sei. contei. Aham, já. Contei. Já. Já. É. Nós E erramos. isso, o que que acontece comigo, meu cérebro? No mesmo dia que a professora ensinou a família do D, ela também ensinou a família do T. Então, o meu cérebro não conseguiu dividir os sons. Então, Embaralhou tudo. isso embaralhou. Às vezes eu tô falando, a pronúncia sai, né, no lugar do D, sai o T. Quando eu vou escrever, às vezes eu consigo escrever uma carta, porque eu gosto de escrever ainda carta, para poder Legal. treinar, gosto de escrever as mensagens com as palavras, não é de forma alguma abreviando elas, Uhum. escrevendo, para não esquecer, treinar meu Sim, cérebro. sim. Eu evito o D e o T, porque eu vou ter que pensar da palavra. Que loucura. Vai ter que Ué, parar naquele momento e repensar a olha a palavra. palavra. Independentemente. Ai, que tanto de D e T? Pra que isso? Aí você vai procurar um sinônimo. Sinônimos! Que aí eu Que vou não é a mesma fugir. coisa, mas que é parecido, é similar. É similar. É o genérico. É tipo isso. É isso. Que ótimo, muito bom. Que bom, Genaida, então, que a gente também assumir essa questão da importância de valorizar a nossa língua, mas da importância de sermos felizes, termos felicidade, não só alegria, né, como você disse, e de ficarmos também à vontade, relaxados, em casa, criar essa proximidade com as pessoas. Isso é É muito comunicação, e aí a importante. comunicação acontece com certeza sem, Com, sem desrespeitar a nossa língua. com certeza, ela tem muito valor, né? E nós podemos fazer isso, né? Dar mais valor a ela por ler bastante, por aprender, obter conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, tornando-se uma pessoa sábia. Lembrar que o saber é que vai te dar a verdadeira vida.
É muito bom você lembrar disso, né? Não esquecer das coisas lá da infância. São coisas que são marcadas, ficam marcadas, e espero que a maioria das pessoas tenha coisas boas para lembrar. Se aconteceu algumas coisas ruins, mas que foquem nas coisas positivas, porque são as coisas positivas que vai te levar lá na frente. Concentrar naquilo que realmente vai somar na sua vida. É isso que eu tenho feito, né? E lembrar, né? Lembre do grandioso Criador sempre. Isso é sabedoria, com certeza. Pessoal, fez sentido para você essa nossa live? Coloque o coraçãozinho então para subir, que a gente está encerrando. Genair, que felicidade tê-la aqui novamente. Amei, muito bom. Como é bom essa troca de informações, como isso é tranquilo, como isso é sábio. Muito obrigado pela sua presença e que a gente consiga, em outras oportunidades, estarmos juntos aqui em mais uma live para essa troca de sabedoria e não só de inteligência. Isso mesmo. Eu agradeço o convite, amei. Quero ter outras oportunidades, amei. Para os próximos, gente, não tem nada de melhor. O babado é forte, mas é bom. É muito bom. Tipo é isso. Muito bom. Isso, é um intercâmbio de encorajamento, de conhecimento, de sabedoria. Isso aí. Vamos, que nós chegamos lá. Exatamente. Muito obrigado, Genair. Fique com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada a todos por participarem. Boa noite para todos. Boa noite, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos pela participação. Aqui os comentários, né, da Josiane. Show! Pena que cheguei no final. Josiane, você pode rever através do Instagram, também no Facebook, tá bom? Nossas lives ficam todas lá. A Michele Cristina Nogueira, parabéns, queridos. Até a próxima. A Tailine, tia G, te amo. A Águida, parabéns a vocês, quero mais. A Alessandra Antunes, parabéns. A Adeli Santos, parabéns. Então, muito obrigado a vocês aí pelos comentários, isso é muito bom. Isso enriquece, né, aqui o nosso conteúdo, enriquece o nosso momento. E, gente, é o seguinte, no próximo domingo, nós não teremos live, porque eu vou atuar como mesário voluntário durante as eleições. Então, eu vou estar a favor da democracia do nosso município, tá bom? Mas você pode rever esta live maravilhosa e todas as outras lives através do Instagram. E em breve, nós nos encontramos novamente. Então, no próximo domingo, estarei a trabalho da Justiça Eleitoral, voluntariamente prestando esse serviço aí para a comunidade, para que você possa votar com segurança, com tranquilidade, e possa exercer o seu papel de cidadão. Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado por esse momento maravilhoso e até uma próxima live, se Deus quiser. Tchau, gente!